Eu encontrei meu marido e minha cunhada viúva na nossa cama de casamento. Os mesmos lençóis onde nasceram meus filhos. E foi nesse momento que eu decidi que jamais voltaria a ser vítima novamente. Bom dia, meus queridos. Sou Dona Eulália Martins, tenho 83 anos hoje, mas essa história que vou contar aconteceu quando eu tinha apenas 32 anos. Antes de começar, gostaria de pedir para você que está me assistindo agora, que deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e me conte nos comentários de onde você está assistindo. Seria uma alegria imensa saber que minhas palavras estão chegando longe. Eu nasci em 1942, em uma cidadezinha do interior de Minas Gerais. Uma época em que mulheres como eu tinham um caminho já traçado: casar, ter filhos e cuidar da casa. E foi exatamente isso que fiz. Com 17 anos, conheci o José Carlos, filho do dono da única farmácia da cidade. Ele tinha 25 anos, era considerado um bom partido, educado, trabalhador. Casamos em 1959, numa cerimônia simples, mas com a igreja lotada. Afinal, a família dele era bem conhecida na região. Meus primeiros anos de casada foram como me ensinaram que deveria ser. Eu cuidava da casa enquanto José Carlos trabalhava na farmácia do pai. Logo vieram nossos 3 filhos. Antônio, em 1960, Maria Eduarda, em 1962, e o caçula, João Pedro, em 1965. A vida não era fácil, mas éramos felizes, ou pelo menos eu acreditava que éramos. Meu irmão mais velho, o Augusto, sempre foi muito presente na nossa vida. Ele e a esposa, Carmen, viviam em uma cidade vizinha, a cerca de 2 horas de distância. Eles tinham 2 filhos pequenos, a Beatriz, de 6 anos, e o Rafael, de apenas 3. Toda data comemorativa nos reuníamos, seja na nossa casa, seja na deles. Augusto trabalhava na construção civil. Era um homem forte, daqueles que você olha e pensa que vai viver 100 anos. Mas Deus tinha outros planos. Em março de 1957, recebemos aquela notícia que ninguém nunca quer receber. Augusto sofreu um acidente na obra. Uma viga despencou, atingindo-o na cabeça. Ele não resistiu aos ferimentos e partiu, deixando Carmen viúva aos 30 anos, com 2 crianças pequenas para criar. Naquela época, uma mulher sozinha enfrentava todo tipo de dificuldade. Carmen não tinha profissão, nunca tinha trabalhado fora, como a maioria das mulheres da nossa geração. Os pais dela já eram falecidos e ela não tinha irmãos. Augusto era toda a família que ela tinha, além das crianças, claro. Então, depois do funeral, numa conversa na sala da nossa casa, José Carlos sugeriu algo que mudaria nossas vidas para sempre. Eulália, a Carmen está sozinha no mundo agora. Por que não a convidamos para vir morar conosco? Temos aquele quarto dos fundos que não usamos, caberia a ela e as crianças. Seria o certo a fazer pelo seu irmão. Lembro como se fosse hoje do tom decidido na voz dele, como se já tivesse pensado muito naquilo. Na hora, achei que era apenas bondade, o coração generoso do homem que eu havia escolhido para compartilhar minha vida. Além disso, era minha cunhada, esposa do meu único irmão. Como eu poderia deixá-la desamparada? Carmen se mudou para nossa casa uma semana depois. No início, foi um ajuste difícil. Nossa casa, que já abrigava 5 pessoas, agora tinha mais 3. O espaço era apertado, a privacidade quase inexistente. Mas eu estava determinada a fazer funcionar. As crianças se adaptaram rapidamente, como crianças costumam fazer. Logo Beatriz e Rafael brincavam com meus filhos como se fossem todos irmãos. Carmen chorava muito nos primeiros meses. Às vezes, no meio da noite, eu a ouvia soluçando no quartinho dos fundos. Em algumas dessas noites, José Carlos dizia que ia até lá oferecer um copo d'água, um ombro amigo. Ela precisa desabafar, Eulália. Você já tem as crianças para cuidar, deixa que eu converso com ela. E eu, tola que era, agradecia por ter um marido tão compreensivo. Com o tempo, Carmen começou a dizer que estava procurando trabalho. Saía algumas manhãs, voltava desanimada, dizendo que não havia conseguido nada. Ninguém quer contratar uma viúva com 2 filhos pequenos, ela dizia, e eu acreditava.
Enquanto isso, eu cuidava de Beatriz e Rafael junto com meus próprios filhos. Lavava as roupas de todos, cozinhava para todos, mantinha a casa em ordem. José Carlos parecia cada vez mais preocupado com o bem-estar de Carmen. Comprava presentes pequenos para ela. Um lenço, um par de brincos baratos, um perfume nacional. É para levantar o ânimo dela, explicava quando eu questionava. Coitada, perdeu o marido tão jovem. E eu, criada para ser uma boa esposa, para confiar no meu marido, aceitava suas explicações sem pestanejar. Na nossa cidade pequena, todo mundo sabia da vida de todo mundo. As fofocas corriam como água no rio depois da chuva. Logo começaram os comentários, os olhares de soslaio na igreja, as conversas que paravam quando eu me aproximava na feira. Eu percebia, claro que percebia, mas preferia ignorar. Afinal, José Carlos era meu marido, Carmen era a viúva do meu irmão. Que absurdo as pessoas podiam pensar. Mas as pequenas mudanças foram se acumulando. José Carlos, que nunca se importou com a aparência, agora caprichava no corte de cabelo, usava colônia mesmo em dias comuns. Carmen, que chegou à nossa casa com olhos inchados de tanto chorar e o rosto marcado pela tristeza, agora cantarolava enquanto ajudava na cozinha, usando vestidos mais alegres, passando batom mesmo para ficar em casa. Eu notava tudo isso, mas empurrava as suspeitas para o fundo da mente. São coisas da minha cabeça, dizia para mim mesma. Estou vendo maldade onde só existe compaixão. Mamãe sempre dizia que uma boa esposa confia no marido, que ciúme é pecado. E eu queria ser uma boa esposa, uma boa cristã. Foi numa quarta-feira de agosto de 1959, 2 anos depois que Carmen veio morar conosco. Lembro do dia com uma clareza dolorosa. O céu estava carregado, ameaçando chuva. Eu havia ido à feira como todas as quartas. Normalmente, ficava até o final, pechinchando as sobras dos feirantes. Mas naquele dia, uma dor de cabeça forte me fez voltar mais cedo. A casa parecia estranhamente silenciosa quando cheguei. As crianças estavam na escola, isso era normal. Mas não havia sinal de Carmen, que costumava estar arrumando a cozinha ou cuidando da roupa àquela hora. Chamei por ela. Ninguém respondeu. José Carlos deveria estar na farmácia, como todos os dias, mas algo me dizia que não estava. Fui até o quarto que dividia com meu marido para deitar um pouco e esperar a dor de cabeça passar. E foi ao abrir aquela porta que meu mundo desabou. Ali, na cama onde eu havia parido meu filho caçula, estavam José Carlos e Carmen. Nus, juntos, os corpos entrelaçados de uma forma que não deixava dúvidas sobre o que estavam fazendo. Por um momento que pareceu uma eternidade, fiquei paralisada na porta. Eles não me viram de imediato, tão absortos estavam um no outro. Foi só quando deixei escapar um gemido abafado que se deram conta da minha presença. O rosto de José Carlos se transformou numa máscara de pânico. Carmen puxou o lençol, meu lençol, bordado por minha mãe como presente de casamento, para cobrir seu corpo. Eulália, eu posso explicar, José Carlos começou, mas que explicação poderia haver? O que dizer para justificar tamanha traição? Não era apenas meu marido me traindo, era meu marido me traindo com a viúva do meu irmão, a mulher que eu havia acolhido em minha casa, cujos filhos eu cuidava como se fossem meus. Não gritei, não fiz escândalo. Uma calma estranha tomou conta de mim. Uma calma que assustou até a mim mesma. Vistam-se. Foi tudo que consegui dizer, antes de sair do quarto e fechar a porta atrás de mim. Fui para a cozinha, sentei à mesa e fiquei olhando para as sacolas da feira que havia largado no chão. Minutos depois, os dois apareceram na cozinha, vestidos, de cabeça baixa, como crianças pegos em travessura. Mas não era travessura. Era a destruição da minha família, da minha confiança, da minha dignidade. Quanto tempo? Perguntei, a voz surpreendentemente firme. José Carlos gaguejou. Eulália, foi só... Não minta mais, cortei. Quanto tempo isso está acontecendo? Foi Carmen quem respondeu, a voz quase inaudível. 8 meses. 8 meses.
Enquanto eu lavava as roupas dele, cozinhava para ela, cuidava dos filhos dos dois, eles se encontravam na minha cama. 8 meses de mentiras, de traição, de desrespeito. Nós não queríamos magoar você, disse José Carlos, como se isso diminuísse a dor. Aconteceu sem querermos. Olhei para os dois e vi algo que nunca tinha percebido antes. O quanto eram parecidos, não fisicamente, mas na alma. O mesmo tipo de egoísmo disfarçado de bondade, a mesma capacidade de justificar o injustificável. As crianças vão chegar da escola em 1 hora, disse, ainda com aquela calma assustadora. Até lá, quero vocês dois fora desta casa. Mas Eulália, protestou Carmen, para onde vamos? Os meus filhos. Seus filhos podem ficar até você se estabelecer. Não vou punir crianças inocentes pelos erros dos pais, mas vocês dois saiam da minha vista, da minha casa e da minha vida. José Carlos tentou argumentar, dizer que a casa era dele também, que eu não podia simplesmente expulsá-lo. Mas algo no meu olhar deve tê-lo feito perceber que eu não estava blefando. Que se ele não saísse por bem, eu faria um escândalo tão grande que sua reputação na cidade nunca se recuperaria. Em menos de 1 hora, os dois haviam juntado algumas roupas e saído. José Carlos disse que voltaria para conversarmos quando eu estivesse mais calma, como se a calma pudesse apagar o que eu havia visto, o que eles haviam feito. Quando as crianças chegaram da escola, contei uma meia-verdade. Disse que tio José e tia Carmen precisaram resolver uns assuntos e ficariam fora por uns dias. As crianças aceitaram a explicação sem questionar. Crianças são assim, confiam nos adultos, acreditam no que dizemos, como eu havia acreditado em José Carlos, em Carmen. Naquela noite, depois que todas as crianças estavam dormindo, sentei sozinha na sala e chorei pela primeira vez. Chorei por meu casamento destruído, pela confiança traída, pela família despedaçada. Mas também chorei de raiva, de indignação. E foi naquele momento, entre lágrimas, que fiz uma promessa a mim mesma. Aquela seria a última noite da minha vida em que eu choraria por causa deles. Na manhã seguinte, lavei o rosto com água fria e olhei para meu reflexo no pequeno espelho do banheiro. Meus olhos estavam inchados, mas havia neles uma determinação que nunca tinha visto antes. Eu tinha 5 crianças sob meu teto e precisava ser forte por elas. Não tinha tempo para me afogar em lágrimas. José Carlos voltou 3 dias depois, como havia prometido. Chegou com um ramo de flores, daquelas compradas de última hora na floricultura da esquina. Parecia acreditar que algumas margaridas poderiam consertar o que estava irremediavelmente quebrado. Conversamos na varanda. Não permitiria que ele entrasse novamente na casa que um dia compartilhamos. Eulália, fui fraco, errei, me perdoa, ele suplicou, as mãos trêmulas segurando aquelas flores murchas pelo calor do meio-dia. Posso deixar a Carmen. Podemos recomeçar, pensar nas crianças. Ouvi cada palavra com uma tranquilidade que veio do fundo da alma. Não era mais a mesma mulher de 3 dias atrás. Algo havia mudado em mim, como se uma porta tivesse sido aberta para um mundo novo, assustador, mas também cheio de possibilidades. José, falei sem raiva na voz. O que aconteceu não tem conserto, não é como um vaso que se cola os cacos, é como um espelho quebrado. Mesmo que se junte os pedaços, a imagem nunca mais será a mesma. Ele tentou argumentar, prometeu mundos e fundos, jurou que nunca mais olharia para outra mulher. Mas suas palavras batiam em mim como ondas em uma rocha, sem causar efeito. Você pode ver as crianças quando quiser, disse finalmente. Afinal, são seus filhos também. Mas entre nós, acabou. A expressão no rosto dele mudou. A máscara de arrependimento deu lugar à irritação do homem acostumado a ter as coisas do seu jeito. E como você pretende se sustentar? Acha que consegue criar 3 filhos sozinha? Ali estava o verdadeiro José Carlos, aquele que sempre existiu sob o verniz de bom marido. O homem que acreditava que eu era incapaz de sobreviver sem ele, que me via não como parceira, mas como dependente. Vou dar um jeito, respondi simplesmente. E assim começou minha nova vida.
No dia seguinte, procurei o padre da nossa paróquia. Não para pedir conselhos espirituais ou chorar minhas mágoas, mas com um plano claro em mente. Padre Antônio, falei depois de explicar a situação. O senhor conhece todas as famílias da cidade. Preciso de trabalho para sustentar meus filhos e os sobrinhos. O bom padre coçou a cabeça, claramente desconfortável com a situação. Separações não eram comuns naquela época, ainda mais em cidade pequena. Dona Eulália, tem certeza que não quer tentar reconciliação? Por causa das crianças? As crianças precisam de uma mãe que se respeite, padre. E eu preciso de trabalho, não de conselhos. Minha franqueza o pegou de surpresa. Depois de um momento de hesitação, ele mencionou que a esposa do prefeito, Dona Clotilde, estava procurando alguém que soubesse costurar bem para fazer o vestido da filha que ia se casar. A senhora sabe costurar, não é? Sabia, sim. Minha mãe me ensinou desde cedo. Fazia as roupas dos meus filhos, ajustava as de José Carlos, mas nunca tinha costurado profissionalmente, nunca um vestido de noiva. Ainda assim, respondi sem hesitar. Sei sim, padre, e faço o melhor vestido que aquela moça já viu. Naquela tarde mesma, fui à casa do prefeito, uma mansão imponente na praça central, com jardins bem cuidados e uma escadaria de mármore. Eu, que sempre entrava pela porta dos fundos como esposa do farmacêutico, agora batia à porta da frente como mulher independente. Dona Clotilde me recebeu com um misto de curiosidade e desconfiança. A história da minha separação já corria pela cidade. Segredos têm pernas curtas em lugares pequenos. Ela me olhou dos pés à cabeça, avaliando se deveria confiar o vestido da filha única a uma mulher desquitada. Dona Eulália, esse vestido é muito importante, ela começou, o tom de voz deixando claro que estava me fazendo um favor. Helena sonha com esse casamento desde menina. E terá o vestido dos sonhos dela, garanti, com uma confiança que não sabia que possuía. Helena apareceu em seguida. Uma moça bonita de 20 anos, com o rosto iluminado pela proximidade do grande dia. Me mostrou recortes de revistas, modelos que havia guardado por anos. Um mais complicado que o outro, cheios de rendas, bordados, pérolas aplicadas à mão. Olhei para aqueles modelos e, em vez de intimidação, senti um desafio bem-vindo. Era exatamente do que eu precisava. Algo difícil, que exigisse toda a minha concentração, que não me desse tempo para lamentar o passado. Posso fazer, afirmei, começando a tomar as medidas de Helena com a fita métrica que sempre carregava na bolsa. Dona Clotilde franziu a testa. Tem certeza? São apenas 5 semanas até o casamento. Tempo suficiente, respondi, já visualizando o processo, os ajustes, as provas. Voltei para casa com o adiantamento do trabalho no bolso. Um valor pequeno, mas que significava meu primeiro dinheiro ganho honestamente. No caminho, parei no armazém e comprei farinha, açúcar, ovos. Já tinha outro plano se formando na cabeça. Em casa, as crianças me aguardavam ansiosas. Desde que José Carlos e Carmen partiram, elas andavam mais quietas, especialmente os pequenos Beatriz e Rafael, que não entendiam o desaparecimento da mãe. Tia Eulália, quando mamãe volta? Perguntava Rafael quase todos os dias, com aqueles olhos grandes e tristes. Logo, meu bem, era o que eu respondia, sem saber se era verdade. Carmen havia sumido com José Carlos sem deixar endereço, sem telefonar para saber dos próprios filhos. Naquela noite, depois que todos dormiram, comecei a trabalhar no vestido. Estendi o tecido finíssimo de cetim branco na mesa da sala, cortei com cuidado seguindo o molde que desenhei baseado nas revistas de Helena. Minhas mãos trabalhavam com precisão, como se tivessem vida própria. Trabalhei até a madrugada e continuei nos dias seguintes. Durante o dia, cuidava das crianças, da casa, assava bolos e biscoitos para vender na porta da igreja aos domingos. À noite, me debruçava sobre o vestido, aplicando cada pérola, cada lantejoula com um cuidado quase religioso. Foi durante essas noites de trabalho que comecei a reencontrar a mulher que eu era antes de me tornar a esposa do José Carlos. Lembrei da menina que sonhava em estudar, que tinha facilidade com números,
que queria ver o mundo além daquela cidade pequena. A menina que foi convencida de que seu único valor estava em ser boa esposa e mãe. Na terceira semana, Helena veio para a primeira prova do vestido. Seus olhos brilharam ao ver o que eu havia feito, mesmo ainda pela metade. Dona Eulália, está ficando mais bonito que nas revistas, exclamou girando na frente do espelho que eu havia colocado na sala para a ocasião. A notícia sobre o vestido correu à cidade. Logo, outras mães com filhas casadoras apareceram na minha porta. Queriam ver meu trabalho, fazer encomendas. Expliquei que só poderia atendê-las depois do casamento de Helena, mas comecei a anotar os pedidos. Enquanto isso, meus bolos e biscoitos ganhavam fama. Comecei fazendo apenas para os domingos, mas logo recebia encomendas para aniversários, batizados, reuniões de família. A mesa da cozinha vivia coberta de farinha, e o aroma doce de baunilha e canela impregnava a casa. Num sábado, quando completavam 5 semanas desde que expulsei José Carlos e Carmen, recebi uma visita inesperada. Era Dona Josefa, a mãe do meu ex-marido, uma senhora aristocrática que sempre me tratou com fria cortesia. Eulália, ela disse depois de recusar o café que ofereci. Vim falar sobre o José Carlos. Mantive a expressão neutra, as mãos ocupadas com o bordado do véu de Helena. O que tem ele? Ele está arrependido, sofrendo. Largou aquela mulher. Ela não conseguia sequer pronunciar o nome de Carmen. Quer voltar para casa, para os filhos? Continuei bordando, cada ponto uma pequena afirmação da minha nova independência. Dona Josefa, seus netos estão bem. Pode vê-los quando quiser. Quanto ao seu filho, o que aconteceu entre nós não tem volta. A velha senhora suspirou profundamente. É o falatório, não é? Tem medo do que vão dizer? Olha, na minha época também passávamos por essas coisas, mas mantínhamos as aparências, por causa da família. Levantei os olhos do bordado e olhei diretamente nos olhos dela. Não, Dona Josefa, não é o falatório. É o respeito que devo a mim mesma. Ela pareceu genuinamente surpresa com minha resposta. No mundo dela, mulheres suportavam traições, fechavam os olhos para aventuras dos maridos, tudo em nome da estabilidade, do status de mulher casada. E como vai viver? José Carlos me contou que está costurando, vendendo bolos. Isso não é vida para uma mulher da sua criação. Sorri, um sorriso sem humor. É uma vida honesta, e é a vida que escolhi. Depois que ela saiu, balançando a cabeça em desaprovação, respirei fundo e continuei meu trabalho. O vestido de Helena estava quase pronto, faltavam apenas os últimos detalhes do véu. No dia seguinte, seria a entrega final. Na manhã do grande dia, arrumei as 5 crianças com suas melhores roupas. Coloquei o vestido terminado em uma grande caixa forrada com papel de seda. Caminhamos todos juntos até a casa do prefeito. Um pequeno exército marchando sob o sol de outubro. Helena chorou ao experimentar o vestido completo. Dona Clotilde, sempre tão contida, abriu um sorriso genuíno de admiração. O pagamento final foi mais generoso do que o combinado inicialmente. A senhora tem um dom, Dona Eulália, disse o prefeito, que havia entrado no quarto para ver o que causava tanta comoção. Um verdadeiro dom. Voltei para casa com o coração mais leve e a bolsa mais pesada. As crianças tagarelavam animadas. Tinham sido tratadas com doces e elogios na casa do prefeito. Maria Eduarda, minha filha do meio, puxou minha saia. Mamãe, a Heleninha estava parecendo uma princesa. Foi você que fez aquele vestido tão bonito? Foi, minha filha. Um dia você vai fazer um assim para mim? Abaixei-me e abracei-a forte. Vou fazer um ainda mais bonito, e quando esse dia chegar, seremos uma família forte e feliz, você vai ver. Naquela noite, sentada na varanda depois que as crianças dormiram, contemplei o céu estrelado e fiz um balanço mental do meu novo caminho. Em apenas 5 semanas, havia conseguido estabelecer 2 fontes de renda, a costura e a confeitaria. Não era muito, mas era um começo construído com minhas próprias mãos, meu próprio talento. José Carlos apareceu no portão algumas vezes nas semanas seguintes. Trazia presentes para os filhos, tentava puxar conversa comigo.
Eu o tratava com a mesma polidez fria que dedicaria a um estranho. Permitia que visse as crianças, que brincasse com elas no quintal, mas nunca mais dentro da casa. Quanto a Carmen, soube por intermédio de vizinhos que havia se mudado para a capital. Deixou para trás não apenas o marido da traição, mas também os próprios filhos. Pequenos Beatriz e Rafael perguntavam pela mãe com frequência cada vez menor, aceitando aos poucos a nova realidade. Comecei a pensar neles não mais como sobrinhos temporários, mas como parte permanente da nossa família reorganizada. Na igreja, aos domingos, enfrentava olhares curiosos, alguns de pena, outros de admiração mal disfarçada. As mulheres casadas se dividiam em 2 grupos: as que me evitavam como se o desquite fosse contagioso e as que buscavam minha companhia, talvez inspiradas pela minha coragem de romper com o estabelecido. O padre Antônio, que no início tentou me convencer a perdoar José Carlos, agora me tratava com um novo respeito. Certo domingo, após a missa, ele me chamou à parte. Dona Eulália, a senhora está dando um exemplo e tanto para essa comunidade. Criando 5 crianças sozinha, trabalhando honestamente. Isso sim é ser cristã de verdade. Suas palavras me aqueceram o coração, mas também me fizeram refletir sobre o quanto nossa sociedade esperava tão pouco das mulheres. Bastava não desabar diante da adversidade para ser considerada exemplar. Na última semana daquele outubro de 1959, tomei uma decisão que mudaria nossas vidas para sempre. A casa onde morávamos pertencia à família de José Carlos. Era parte do patrimônio da farmácia. Eu sabia que não poderíamos ficar ali indefinidamente. Precisávamos de um lugar nosso, um recomeço completo. Com o dinheiro que havia economizado, aluguei uma casa menor, mais afastada do centro. Era mais modesta que nossa antiga residência, mas tinha um quintal grande onde as crianças poderiam brincar e, o mais importante, um cômodo na frente que dava para a rua, perfeito para montar meu pequeno ateliê de costura. Na véspera da mudança, sentei as crianças na sala e expliquei com a maior honestidade possível, adaptando a história à idade de cada um. Vamos para uma casa nova, uma casa só nossa. Vai ser diferente no começo, talvez um pouco apertado, mas vamos estar juntos. E isso é o que importa. Antônio, meu primogênito, já com quase 10 anos, perguntou o que todos queriam saber. Papai vai morar com a gente na casa nova? Não, meu filho. Seu pai tem a vida dele agora, e nós temos a nossa. Mas ele sempre será seu pai e poderá visitar vocês. No dia seguinte, arrumamos nossas coisas. Roupas, alguns móveis que eu havia comprado com meu próprio dinheiro, os poucos objetos pessoais que faziam parte da minha história antes de José Carlos. Deixei para trás os lençóis bordados por minha mãe, a cama onde havia sido traída, as cortinas que escolhi como jovem noiva, símbolos de uma vida que não era mais minha. Quando o caminhão de mudança chegou, um favor do irmão de uma cliente, olhei uma última vez para aquela casa onde vivi por 10 anos. Não senti tristeza nem nostalgia. Senti apenas a certeza de que estava seguindo o caminho certo, por mais difícil que fosse. Nossa nova casa, apesar de modesta, tinha algo que a antiga não possuía: liberdade. Ali, eu era a dona, a provedora, a pessoa que tomava todas as decisões. Doía? Sim, muitas vezes. Era solitário? Sem dúvida, mas era meu, genuinamente meu. Na primeira noite na casa nova, depois que as crianças finalmente dormiram, os 5 apertados em 2 pequenos quartos, sentei-me na varanda de entrada e contemplei a rua tranquila. Uma vizinha idosa acenou do outro lado, um gesto simples de boas-vindas que me encheu de esperança. Vamos conseguir, murmurei para mim mesma, como uma prece ou uma promessa. Um dia de cada vez, vamos reconstruir nossa vida. E assim começou o novo capítulo da minha história. Um capítulo escrito com agulha e linha, com açúcar e farinha, com lágrimas escondidas e sorrisos forçados. Um capítulo que eu ainda não sabia, mas que me levaria a lugares que jamais imaginei alcançar. Os primeiros meses em nossa nova casa foram de adaptação. As crianças, acostumadas com mais espaço, agora precisavam compartilhar quartos.
O inverno de 1960 foi rigoroso, com ventos frios que entravam pelas frestas das janelas mal vedadas. Economizávamos lenha, dormíamos todos juntos nas noites mais geladas, corpos pequenos buscando calor uns nos outros enquanto eu contava histórias para espantar o frio e o medo. Durante o dia, transformava o cômodo da frente em meu ateliê de costura. Organizei-o com o pouco que tinha. Uma máquina de costura antiga que comprei de segunda mão, retalhos guardados cuidadosamente em caixas de papelão, manequins improvisados. Na parte de trás da casa, a cozinha virava confeitaria nas horas vagas. Quando as crianças estavam na escola, eu assava bolos e biscoitos que vendia por encomenda. O nome Ateliê Dona Eulália foi pintado numa tabuleta simples que pendurei na frente da casa. Nada muito chamativo. Não queria parecer pretensiosa. Ainda assim, o burburinho sobre a mulher do farmacêutico que agora costurava para viver corria a cidade. Algumas senhoras vinham mais por curiosidade que por necessidade, querendo espiar de perto a vida da desquitada. Eu as recebia com dignidade e profissionalismo, medindo seus corpos com precisão, sugerindo modelos que valorizassem suas silhuetas, como se nunca tivessem cochichado sobre mim na saída da missa. Depois do vestido de noiva de Helena, que se tornou o assunto da cidade por semanas, outros trabalhos começaram a surgir. Vestidos para formaturas, para festas de 15 anos, para madrinhas de batizado. Cada peça que saía das minhas mãos carregava um pouco da minha história. A delicadeza dos bordados escondia a força dos dedos que os criavam. Mesmo com o trabalho crescendo, o dinheiro ainda era curto. José Carlos mandava uma pensão irregularmente, alegando dificuldades na farmácia. Quanto a Beatriz e Rafael, nenhum centavo da mãe desaparecida. As contas se acumulavam: aluguel, material escolar, remédios quando as crianças adoeciam. Houve noites em que, depois de servir um jantar farto para as crianças, eu mesma ia para a cama com o estômago roncando. Foi numa dessas noites de estômago vazio que tive uma ideia que mudaria nosso destino. Se os vestidos de festa me traziam prestígio, mas trabalho irregular, por que não investir em algo que as mulheres precisavam o ano todo? Roupas de qualidade, mas a preços acessíveis. Peças que durassem, que pudessem ser ajustadas, que acompanhassem as donas por anos. No dia seguinte, usei parte do dinheiro que guardava debaixo do colchão para comprar tecidos mais simples, mas de boa qualidade. Criei modelos básicos em diferentes tamanhos: saias, blusas, vestidos simples. Peças que poderiam ser produzidas mais rapidamente que os trajes de festa, permitindo atender mais clientes. As senhoras da sociedade torceram o nariz de início. Queriam exclusividade, não algo que qualquer dona de casa pudesse comprar. Mas as mulheres trabalhadoras, as professoras, as balconistas, as secretárias, essas entenderam imediatamente o valor do que eu oferecia. Roupas bonitas, bem feitas, que cabiam em seus orçamentos apertados. Em menos de 6 meses, o pequeno ateliê não dava mais conta da demanda. Precisei contratar ajuda. Primeiro uma jovem para atender a porta e organizar as encomendas, depois uma aprendiz para trabalhos mais simples. Escolhi moças que, como eu, precisavam se sustentar. Viúvas jovens, mães solteiras, mulheres com maridos doentes ou ausentes. Lembro-me claramente da primeira funcionária que contratei, Zulmira, uma viúva de 27 anos com um menino pequeno e olhos que carregavam a mesma determinação que eu via no espelho todas as manhãs. Ela não sabia costurar quando chegou, mas tinha mãos habilidosas e aprendia rápido. Dona Eulália, ela me disse no primeiro dia, não sei se vou conseguir. Nunca trabalhei fora de casa. Nem eu antes de precisar, respondi, colocando a máquina de costura na frente dela. Mas isso não quer dizer que não somos capazes. No final de 1961, já éramos 4 mulheres trabalhando no ateliê. O cômodo da frente ficou pequeno e acabei transformando a sala de estar em área de trabalho também. As crianças faziam a lição na mesa da cozinha, entre bacias de massa de bolo e formas de pudim. Foi nesse período que José Carlos reapareceu de forma mais insistente em nossas vidas.
As visitas aos filhos, antes esporádicas, tornaram-se semanais. Trazia presentes, conversava com eles no quintal, tentava reconquistar o afeto que havia negligenciado. Comigo, tentava uma aproximação cautelosa, elogiando meu negocinho, como ele chamava pejorativamente o ateliê. Você está se saindo bem, Eulália, disse ele em uma dessas visitas, observando o movimento de clientes entrando e saindo. Mas não acha que está na hora de voltar à normalidade? As crianças precisam de um lar de verdade. Continuei cortando um tecido, sem levantar os olhos. Elas têm um lar de verdade, um lar onde são amadas e respeitadas. Você sabe o que quero dizer, ele insistiu, baixando a voz. Somos uma família. Famílias devem ficar juntas. Finalmente o encarei, a tesoura firme na mão. Você destruiu essa família quando escolheu trair não apenas a mim, mas as crianças também. E onde está Carmen? O que aconteceu com a outra família que você começou? Ele desviou o olhar, subitamente interessado nos padrões do tecido sobre a mesa. Acabou. Ela não era quem eu pensava. Nem você era quem eu pensava, respondi simplesmente voltando ao trabalho. Ele saiu naquele dia com o rabo entre as pernas, mas não desistiu. Nas semanas seguintes, começou a espalhar pela cidade que estava preocupado com as condições em que os filhos viviam, com a mãe obcecada pelo trabalho. Insinuava que eu negligenciava as crianças, que a casa era um caos, que logo eu acabaria doente de tanto trabalhar, e então quem cuidaria deles? As fofocas chegaram aos meus ouvidos através de clientes bem-intencionadas. Dona Eulália, não ligue para o que andam dizendo. A senhora é um exemplo para todas nós. Mas eu ligava sim, não pelas críticas a mim, mas pelo efeito que poderiam ter sobre as crianças. Nosso arranjo familiar já era diferente do padrão, já atraía olhares curiosos e às vezes maldosos. A última coisa que queria era que meus filhos, incluindo Beatriz e Rafael, que já considerava como meus, sofressem ainda mais. Numa tarde de domingo, após a missa, o padre Antônio me chamou para uma conversa reservada. Meu coração gelou, imaginando que ele retomaria a campanha pela reconciliação com José Carlos. Dona Eulália? Ele começou com sua voz pausada. Tenho observado seu progresso, sua dedicação à família e ao trabalho. Obrigada, padre, respondi cautelosa. Há uma propriedade que pertence à igreja, sabe? Aquela casa grande na Rua das Acácias, que usávamos como salão de catequese até o ano passado. Conhecia bem o lugar. Uma construção antiga, ampla, com um jardim generoso e uma varanda que circundava toda a casa. Ficava vazia desde que a igreja construíra o novo centro paroquial. Estamos precisando alugá-la, continuou o padre. E pensei que talvez a senhora se interessasse. Tem espaço suficiente para as crianças e para expandir seu negócio. O aluguel seria adequado às suas possibilidades. Olhei para ele desconfiada. Aquela casa valia pelo menos 3 vezes o que eu pagava atualmente. Padre, agradeço a oferta, mas receio que não tenha condições. Ele sorriu, os olhos bondosos brilhando sob as sobrancelhas espessas. O Senhor ajuda aqueles que se ajudam, Dona Eulália. E a senhora tem ajudado muitas pessoas nesta cidade. Mulheres que não tinham onde trabalhar, famílias que não podiam pagar preços altos por roupas decentes. A igreja também tem uma função social, não é mesmo? Entendi então que ele me oferecia não apenas uma casa, mas uma oportunidade. Uma chance de crescer, de solidificar o que eu havia começado de forma tão precária. Vou pensar, padre, respondi, a mente já calculando possibilidades, mudanças, novos horizontes. Na manhã seguinte, fui visitar a casa. Levei as crianças comigo. Afinal, seria o lar delas também. Antônio, já com 11 anos, assobiou impressionado ao ver o tamanho do quintal. Maria Eduarda, sempre prática, já planejava qual seria seu quarto. João Pedro, o caçula, corria pelos cômodos vazios, sua voz ecoando nas paredes altas. Quanto a Beatriz e Rafael, observavam tudo em silêncio, como se tivessem medo de se apegar a mais uma casa, de criar raízes que poderiam ser arrancadas novamente. A casa precisava de reparos,
janelas emperradas, algumas tábuas soltas no assoalho, infiltrações no teto da cozinha. Mas o espaço! Havia uma sala enorme na frente, perfeita para o ateliê. 4 quartos amplos no andar de cima. Uma cozinha espaçosa que poderia abrigar não apenas as refeições da família, mas também a produção de doces que eu ainda mantinha como complemento da renda. Sentei-me na escada que levava ao andar superior, observando as crianças explorarem o espaço. Era mais do que eu jamais sonhara ter quando saí da casa de José Carlos, carregando apenas o essencial e 5 crianças assustadas. "Vamos morar aqui, mamãe?" perguntou Maria Eduarda, sentando-se ao meu lado. "O que você acha?" devolvi a pergunta. Ela olhou ao redor, pensativa. Com apenas 9 anos, já tinha uma maturidade forçada pelas circunstâncias. "É grande demais para limpar sozinha." Ri e abracei-a pelos ombros. "Você tem razão, mas não estarei sozinha, não é? Tenho vocês. E talvez com o tempo possamos contratar alguém para ajudar." Na semana seguinte, assinei o contrato de aluguel com a igreja. O valor era, como o padre prometera, adequado às minhas possibilidades, significativamente menor que o valor de mercado. Em contrapartida, me comprometi a oferecer aulas de costura gratuitas para moças carentes da paróquia e a fazer os paramentos da igreja sem cobrar pela mão de obra. A mudança aconteceu no início de 1962. José Carlos apareceu logo depois, indignado ao descobrir que havíamos nos mudado sem avisá-lo. Quando viu a nova casa, seu espanto se transformou em uma raiva mal disfarçada. "Como você pode pagar por isso?" questionou, olhando ao redor com desconfiança. "Trabalho duro, José", respondi calmamente. "Algo que você deveria ensinar aos seus filhos, em vez de espalhar mentiras sobre mim pela cidade." Ele teve a decência de parecer envergonhado. "Eu só quero o melhor para as crianças." "Eu também. Por isso estamos aqui." A nova casa transformou não apenas nossa vida familiar, mas também os rumos do negócio. Com o espaço ampliado, pude aceitar mais encomendas, contratar mais mulheres, investir em mais máquinas. O ateliê Dona Eulália deixou de ser um negocinho para se tornar uma pequena fábrica de roupas, com produção regular e clientela fiel. As aulas de costura para jovens carentes, que começaram como parte do acordo com a igreja, revelaram-se uma fonte inesperada de satisfação. Ver aquelas moças, muitas sem perspectiva além do casamento apressado ou do trabalho doméstico, dominando uma habilidade que poderia sustentá-las, me dava um orgulho que não consigo explicar. Foi uma dessas alunas, Maria do Carmo, uma jovem de 18 anos com olhos vivos e mãos habilidosas, que me deu a ideia que revolucionaria meu negócio. "Dona Eulália", ela disse um dia, enquanto costurávamos juntas, "a senhora já pensou em fazer uniformes? Para as escolas, para as fábricas, para os hospitais?" Parei de costurar e olhei para ela, intrigada. "Uniformes?" "Sim. Meu pai trabalha na fábrica de sapatos, e ele diz que todo ano eles encomendam uniformes novos para os funcionários. Mandam fazer em São Paulo, porque aqui ninguém produz em quantidade." A ideia ficou martelando na minha cabeça por dias. Uniformes significavam encomendas grandes, regulares, previsíveis. Nada de depender do calendário social da cidade, das festas sazonais, dos caprichos da moda. Na semana seguinte, vesti meu melhor conjunto, um tailleur azul marinho que costurei especialmente para a ocasião, e fui à fábrica de sapatos, a maior indústria da nossa pequena cidade. Pedi para falar com o gerente, um homem de meia idade que me recebeu com curiosidade. "O que a senhora deseja?" perguntou, indicando uma cadeira à frente de sua escrivaninha. "Venho oferecer meus serviços para a confecção dos uniformes da fábrica", respondi, sem rodeios, entregando-lhe uma pasta com amostras do meu trabalho e uma proposta de preços que havia preparado meticulosamente. Ele folheou o material, erguendo as sobrancelhas com interesse crescente. "Seu trabalho é bom, Dona Eulália. Mas podemos confiar na sua capacidade de entregar uma encomenda deste porte? São mais de 100 funcionários." "Tenho atualmente 6 costureiras trabalhando comigo, além de 3 aprendizes.
Com planejamento adequado, posso entregar todos os uniformes em 2 meses. E com a vantagem de estar aqui na cidade, podendo fazer ajustes personalizados se necessário. Ele tamborilou os dedos na mesa, pensativo. Sabe, já tivemos problemas com os uniformes vindos de São Paulo. Tamanhos errados, entregas atrasadas, e o custo do transporte só aumenta. Saí da fábrica naquele dia com meu primeiro contrato grande, 120 uniformes completos para entrega em 10 semanas. Era um desafio enorme, mas também a chance que eu esperava para consolidar o negócio de vez. Nas semanas seguintes, contratei mais 4 costureiras, incluindo Maria do Carmo, que merecia o emprego depois da excelente ideia. Reorganizei toda a produção, criando uma pequena linha de montagem onde cada mulher se especializava em uma parte do processo. Comprei mais máquinas, investi em tecidos duráveis, transformei a sala de jantar em área de corte e modelagem. As crianças, agora com espaços mais definidos na casa, adaptaram-se à nova rotina. Antônio, já entrando na adolescência, ajudava após a escola carregando rolos de tecido e entregando encomendas menores na vizinhança. Maria Eduarda revelou-se talentosa para desenho e passou a me ajudar com os croques. Quanto a Beatriz e Rafael, que agora chamavam-me de tia-mãe, pareciam finalmente sentir-se seguros, pertencentes a um lugar que não seria arrancado deles. O prazo de entrega dos uniformes se aproximava rapidamente e trabalhávamos de sol a sol para cumpri-lo. Houve noites em que adormeci sobre a máquina de costura, acordando com o pescoço duro e as costas doloridas, mas o coração cheio de uma determinação feroz. Aquela encomenda não era apenas um trabalho, era a prova de que eu poderia proporcionar uma vida estável para minha família, de que nunca mais precisaríamos depender da caridade alheia ou da pensão irregular de José Carlos. Na semana da entrega final, uma das costureiras adoeceu. Outra machucou a mão e não podia operar a máquina. O prazo parecia impossível de cumprir. Foi quando algo inesperado aconteceu. As alunas das aulas gratuitas de costura apareceram em massa na porta do ateliê, oferecendo ajuda. A senhora nos ensinou quando precisávamos, disse uma delas, arregaçando as mangas. Agora é nossa vez de retribuir. Durante 3 dias e 3 noites, trabalhamos em regime de mutirão. As mulheres se revezavam nas máquinas, nas tarefas de acabamento, nos detalhes finais. Quando a última peça foi concluída, na madrugada anterior à entrega, abraçamo-nos todas, exaustas mas realizadas. Os uniformes foram entregues no prazo, perfeitos em cada detalhe. O gerente da fábrica, impressionado, não apenas pagou integralmente como fez um novo pedido para o ano seguinte, com um adiantamento generoso. Aquele foi o momento em que percebi que não estava apenas reconstruindo minha vida. Estava construindo algo maior, algo que beneficiava muitas outras mulheres, algo que deixaria um legado. Naquela noite, depois de pagar um bônus a todas as trabalhadoras, sentei-me na varanda da frente com uma xícara de chá, observando a cidade adormecida. Pensei na jovem noiva que fui um dia, nas expectativas limitadas que tinha para minha vida, no caminho estreito que me havia sido designado. E então, na mulher que me tornara, nas possibilidades que havia criado não apenas para mim, mas para minhas filhas, para todas aquelas moças que agora tinham uma escolha. Pensei em José Carlos e em Carmen, nos caminhos que eles haviam escolhido, nas consequências de suas escolhas. E pela primeira vez, senti algo próximo da gratidão pela traição que me libertou. Obrigada, sussurrei para a noite, sem saber exatamente a quem agradecia. Talvez a Deus, talvez a vida, talvez a mim mesma, por ter encontrado forças onde não sabia que existiam. O vento suave de março balançou as cortinas recém-costuradas, trazendo o aroma de jasmim do jardim. Um novo ano se desdobrava à minha frente, cheio de possibilidades que eu mesma havia criado com minhas mãos. Mãos que não apenas costuravam tecidos, mas teciam um novo destino. Os anos seguintes passaram num ritmo acelerado. Meu pequeno ateliê transformou-se numa fábrica respeitável, com 25 funcionárias fixas em 1965.
ocupávamos não apenas a casa da Rua das Acácias, mas também um galpão adjacente que construí com os lucros dos contratos de uniformes. Confecções Eulália era agora o nome oficial do negócio, estampado em uma placa elegante na entrada e nos uniformes de dezenas de empresas da região. Minhas crianças cresciam rápido demais. Antônio, com 16 anos, já era um rapaz alto e sério, com os olhos observadores do pai, mas, graças a Deus, com um caráter muito diferente. Estudava com afinco, determinado a cursar medicina, sonho que eu alimentava discretamente, economizando para sua educação superior. Maria Eduarda, aos 14, revelava-se uma artista nata, não apenas desenhando os modelos para a fábrica, mas também criando seus próprios desenhos e pinturas que decoravam as paredes de casa. João Pedro, meu caçula de 11 anos, era o matemático da família, sempre ajudando com os livros contábeis da empresa, descobrindo erros que até eu deixava passar. Quanto a Beatriz e Rafael, os filhos de meu irmão Augusto com Carmen, agora com 15 e 12 anos respectivamente, eram tão meus quanto os outros 3. Rafael não tinha mais nenhuma lembrança da mãe biológica, e Beatriz raramente mencionava Carmen, a não ser com uma amargura contida que me partia o coração. "Minha mãe é você, tia Eulália", ela dizia quando o assunto surgia. "Aquela mulher só me deu a luz." José Carlos mantinha visitas regulares aos filhos. Com o tempo, estabelecemos uma relação civil, quase cordial. Ele se tornou gerente da farmácia após a morte do pai, e pelos relatos dos próprios filhos, parecia ter se transformado num homem mais responsável. Nunca mais casou oficialmente, embora tivesse tido alguns relacionamentos ao longo dos anos. O outono de 1967 chegou com uma notícia que abalou nossa rotina estabelecida. Era uma tarde de abril. Eu supervisionava o corte de um grande lote de uniformes para o hospital regional, quando Zulmira, agora minha gerente de produção, entrou ofegante na sala. "Dona Eulália, tem uma mulher esperando na recepção. Disse que é urgente, que precisa falar com a senhora. Sobre os filhos dela." Levei alguns instantes para entender quem poderia ser. Quando a compreensão me atingiu, senti o sangue gelar nas veias. Havia apenas uma pessoa que poderia referir-se a filhos que estavam sob meus cuidados. "Quanto tempo faz que ela chegou?" perguntei, removendo o avental manchado de giz de alfaiate. "Uns 10 minutos. Perguntei se tinha hora marcada e ela disse que não precisava, que a senhora ia recebê-la de qualquer jeito." A audácia não me surpreendeu. Sempre foi uma característica dela. "Diga que vou em um momento", respondi, dirigindo-me ao pequeno lavabo para lavar as mãos e ajeitar os cabelos, agora salpicados de fios grisalhos, embora eu tivesse apenas 40 anos. Entrei na recepção com a postura ereta, o queixo erguido e a expressão mais neutra que consegui compor. Lá estava ela, sentada numa das cadeiras destinadas às clientes, parecendo deslocada e, ao mesmo tempo, arrogante. Carmen, 8 anos mais velha do que a última vez que a vi, mas ainda bonita, com aquela beleza calculada que sempre a caracterizou. "Eulália", ela disse, levantando-se num movimento gracioso. "Quanto tempo?" "O que deseja, Carmen?" perguntei sem rodeios, mantendo distância. Seu sorriso vacilou um pouco. "Direto ao ponto, como sempre. Vim ver meus filhos, claro." "Seus filhos?" repeti, sentindo uma onda de indignação subir pela garganta. "Aqueles que você abandonou há quase 9 anos? Aqueles cujo crescimento você perdeu por completo? Os que você nunca mandou 1 centavo para sustentar?" Ela teve a decência de corar. "Eu sei que cometi erros, Eulália, erros graves, mas continuo sendo mãe deles." "Biologicamente, talvez", respondi. "E só por isso estamos tendo esta conversa. Se dependesse apenas de mim, você jamais os veria novamente." Seus olhos, daquele tom de mel que tanto encantou meu irmão e depois meu marido, encheram-se de lágrimas que eu não conseguia determinar se eram genuínas. Eu estava confusa, desesperada. O que José e eu fizemos foi terrível, eu sei. Mas depois que nos separamos, eu não tinha para onde ir, não tinha como manter 2 crianças. Então foi mais fácil abandoná-las, completei.
a voz fria como a noite de inverno. Deixar que outra pessoa assumisse a responsabilidade. E você assumiu, ela rebateu, a voz ganhando força. Olhe para você agora, Eulália. Uma empresária bem-sucedida, respeitada. Talvez as coisas tenham acontecido exatamente como deveriam. Aquela insinuação de que eu deveria ser grata pela traição, pelo abandono, por pouco não me fez perder a compostura. Respirei fundo, contando até 10 mentalmente. O que você quer de verdade, Carmen? Porque se pensa que vai chegar depois de 9 anos e simplesmente levar Beatriz e Rafael embora, está muito enganada. Ela remexeu na bolsa cara que carregava, tirando um lenço para secar as lágrimas teatrais. Não vim levá-los. Sei que não tenho esse direito legalmente ou moralmente. Só quero vê-los, conhecê-los novamente, saber como estão. E por que agora? Por que depois de tanto tempo? Um suspiro profundo escapou de seus lábios pintados de coral. Estou doente, Eulália. É grave. Estudei seu rosto, procurando sinais de doença. Ela parecia mais magra do que me lembrava, com olheiras leves sob a maquiagem cuidadosa, mas nada que gritasse enfermidade terminal. Que tipo de doença? Câncer, respondeu baixando os olhos. No ovário, já fiz uma cirurgia, mas os médicos não são otimistas. Dizem que tenho no máximo 1 ano. Fiquei em silêncio, processando a informação. Parte de mim queria duvidar, ver isso como mais uma manipulação. Mas havia algo na vulnerabilidade do seu olhar que parecia autêntico. Sinto muito pela sua doença, disse finalmente. Mas isso não apaga o que você fez. Eu sei, ela sussurrou. Só quero uma chance de me despedir adequadamente, de pedir perdão, mesmo sabendo que não mereço ser perdoada. Olhei pela janela da recepção para o movimento da rua, pensando nos 2 jovens que eu criara como meus. Em Beatriz, tão séria e responsável, sempre tentando provar seu valor, talvez temendo ser abandonada novamente. Em Rafael, doce e gentil, sem nenhuma lembrança real da mulher que agora queria reentrar em sua vida. Não depende de mim, decidi finalmente. Beatriz tem 15 anos agora, Rafael 12. Eles são jovens, mas têm idade suficiente para decidir se querem vê-la ou não. Vou falar com eles esta noite, sem pressão para nenhum dos lados. Se desejarem conhecê-la, marcaremos um encontro. O alívio no rosto dela foi palpável. Obrigada, Eulália. É mais do que mereço. Sim, é, concordei, sem rodeios. Onde está hospedada? No Hotel Central, respondeu. Ficarei na cidade por 1 semana. Entrarei em contato, disse, dirigindo-me à porta em um claro sinal de que a conversa estava encerrada. E Carmen? Não importa o que aconteça, não os machuque novamente. Eles já sofreram o suficiente. Aquela noite foi uma das mais difíceis da minha vida como mãe. Depois do jantar, pedi que Antônio, Maria Eduarda e João Pedro fossem para seus quartos, explicando que precisava conversar a sós com Beatriz e Rafael. Os 3 entenderam imediatamente a gravidade da situação. Na nossa família, não havia segredos. Todos conheciam a história, adaptada à idade de cada um ao longo dos anos. Sentamos na sala, eu na poltrona, eles no sofá em frente. Beatriz, já com corpo de mulher, mas ainda com olhos de menina, percebia que algo importante estava para ser dito. Rafael, ainda todo cotovelos e joelhos, inquieto como sempre, tentava ler minha expressão. Filhos, comecei, escolhendo cuidadosamente as palavras. Hoje recebi uma visita inesperada. A mãe de vocês está na cidade. O efeito foi imediato. Beatriz enrijeceu, o rosto transformando-se numa máscara fria que me lembrou dolorosamente minha própria expressão anos atrás. Rafael arregalou os olhos, mais confuso que qualquer outra coisa. O que ela quer? Perguntou Beatriz, a voz tremendo ligeiramente, apesar do esforço para parecer indiferente. Dinheiro? Ela diz que está doente, respondi com honestidade. E que quer conhecer vocês, pedir perdão antes que seja tarde demais. Tarde demais já foi há 9 anos, retrucou Beatriz, levantando-se bruscamente. Não quero ver aquela mulher.
Não tenho nada a dizer a ela. Rafael olhava da irmã para mim, visivelmente perturbado. Eu nem me lembro dela direito, confessou em voz baixa. Só tenho algumas imagens na cabeça como um sonho confuso. Peguei as mãos dele entre as minhas. Vocês não são obrigados a vê-la. É completamente escolha de vocês. E qualquer que seja a decisão, eu vou apoiar. Só achei que deviam saber e ter a opção. Beatriz andava de um lado para outro da sala, os braços cruzados como se tentasse se proteger. Por que agora? Depois de todo esse tempo? E como sabemos que ela está realmente doente? Pode ser só mais uma mentira. É possível, admiti. Não posso garantir que ela esteja sendo sincera. Só sei que ela está no Hotel Central, diz que tem câncer avançado e que gostaria de ver vocês antes que seja tarde demais. Rafael olhou para a irmã, buscando orientação como sempre fazia nas situações difíceis. Beatriz parou de andar e suspirou profundamente. Você quer vê-la, não é, Rafa? Ele hesitou, então assentiu timidamente. Acho que sim, só para saber como ela é, para ter uma memória real. Você não tem curiosidade, Bia? Beatriz desviou o olhar, mordendo o lábio inferior. Tenho medo, admitiu finalmente, a voz quase inaudível. Medo de sentir algo por ela, medo de não sentir nada, medo de que ela vá embora de novo. Levantei-me e abracei minha sobrinha filha, sentindo-a tensa sob meu toque. É normal ter medo, meu bem. Mas você é forte, muito mais forte do que era aquela menina de 6 anos. E desta vez, você tem escolha. Você decide quando, onde e como esse encontro acontece, se é que vai acontecer. Após longa discussão, chegamos a um acordo. Rafael queria ver a mãe, e Beatriz, relutantemente, concordou em acompanhá-lo, mais para proteger o irmão que por desejo próprio. Decidiram que o encontro seria no dia seguinte, não no hotel, mas num café público no centro da cidade. E eu estaria presente, não à mesa, mas próxima o suficiente para intervir se necessário. Naquela noite, ouvi Beatriz chorar baixinho em seu quarto. Não entrei, respeitando seu espaço, mas fiquei na porta por um longo tempo, meu coração partido ao meio. Parte de mim queria proteger meus filhos de mais dor. Outra parte sabia que este encontro, por mais doloroso que fosse, poderia ser necessário para o fechamento de feridas antigas. O café escolhido ficava na praça principal, um lugar neutro onde costumávamos ir aos domingos depois da missa. Carmen chegou primeiro, vestida com elegância discreta, sentando-se numa mesa junto à janela como combinado. Observei-a da calçada oposta, notando como ela checava o relógio a cada minuto, como ajeitava nervosamente os cabelos, agora com alguns fios grisalhos visíveis. Beatriz e Rafael caminhavam ao meu lado, ambos tensos, mas determinados. Beatriz usava seu melhor vestido, o cabelo preso num coque severo que a envelhecia, como se tentasse se armar para a batalha. Rafael, no único terno que possuía, parecia simultaneamente mais velho e mais vulnerável. Vocês têm certeza? Perguntei uma última vez antes de cruzarmos a praça. Podemos ir embora agora mesmo e nunca mais falar disso. Vamos acabar logo com isso, respondeu Beatriz, apertando a mão do irmão. Atravessamos a praça sob o olhar curioso dos conhecidos. As fofocas voariam pela cidade ao fim do dia, eu sabia, mas isso era o de menos. Parei na entrada do café, deixando que os dois entrassem sozinhos como havíamos combinado. Carmen levantou o olhar, viu os filhos e levou a mão à boca, os olhos instantaneamente marejados. Entrei segundos depois, sentando-me numa mesa distante o suficiente para dar-lhes privacidade, mas próxima o bastante para monitorar a situação. Pedi um café que não bebi, fingindo ler um jornal enquanto observava o encontro pelo canto do olho. Os primeiros minutos foram visivelmente tensos. Beatriz mantinha a postura rígida, respondendo com monossílabos às perguntas da mãe. Rafael, inicialmente tímido, logo começou a falar mais, encorajado pela atenção absoluta que Carmen lhe dedicava. Não podia ouvir a conversa, mas via as expressões, os gestos, as lágrimas que ocasionalmente Carmen enxugava discretamente.
Via Beatriz gradualmente relaxar um pouco, embora a desconfiança nunca deixasse completamente seus olhos. Via Rafael mostrar fotos que havia trazido na carteira, dele no time de futebol da escola, de uma medalha que ganhara em matemática. Depois de quase 1 hora, Beatriz olhou em minha direção e fez um pequeno gesto com a cabeça. Nosso sinal combinado de que estava tudo bem, que ela estava lidando com a situação. Relaxei um pouco, permitindo-me realmente prestar atenção no jornal por alguns minutos. Quando olhei novamente, vi algo que me pegou desprevenida. Carmen havia estendido a mão sobre a mesa e, após um momento de hesitação, Beatriz permitiu que ela tocasse seus dedos brevemente. Não era um abraço, nem mesmo um aperto de mão completo, mas era um contato, o primeiro em 9 anos. A primeira fissura no muro que minha Beatriz havia construído ao redor do coração. O encontro durou 2 horas no total. Quando finalmente se levantaram, vi Carmen abraçar Rafael, que retribuiu o gesto com entusiasmo juvenil. Com Beatriz, houve apenas aquele breve toque de mãos e um aceno de cabeça. Mas era mais do que eu esperava. Os dois vieram em minha direção enquanto Carmen se dirigia ao caixa. Rafael tinha os olhos brilhantes, uma mistura de emoções que eu não conseguia decifrar completamente. Beatriz mantinha a compostura, mas havia algo diferente em seu olhar. Uma tempestade amainada, não completamente dissipada, mas menos violenta. Como foi? Perguntei suavemente, levantando-me. Ela vai morrer mesmo, respondeu Beatriz com a franqueza que sempre a caracterizou. Mostrou os exames, as cicatrizes da cirurgia, não estava mentindo sobre isso. Ela perguntou muito sobre a nossa vida, acrescentou Rafael. Sobre a escola, sobre os amigos. Disse que lamenta todos os dias ter nos deixado, que foi o maior erro da vida dela. E o que vocês sentem sobre isso? Perguntei, enquanto caminhávamos para fora do café. Beatriz deu de ombros, um gesto que não combinava com a intensidade em seus olhos. Não sei ainda. Não a perdoei se é isso que quer saber. Mas talvez um dia. Ela quer nos ver de novo antes de voltar para a capital, informou Rafael. Dissemos que precisávamos pensar. Na calçada, encontramos Carmen esperando. Ela me olhou com uma expressão que nunca havia dirigido a mim antes. Gratidão genuína. Obrigada, Eulália, disse baixinho. Você fez um trabalho extraordinário com eles. Não fiz por você, respondi, sem hostilidade, mas com firmeza. Eu sei, ela murmurou. Fez porque é quem você é, a mulher que deveria ter sido meu exemplo, não minha rival. Não havia resposta para isso. Acenei brevemente e conduzi as crianças, não, os jovens, de volta para casa, onde o resto da família aguardava ansiosamente para saber como tinha sido o encontro. Aquela semana marcou o início de um novo capítulo nas nossas vidas. Beatriz e Rafael encontraram-se com a mãe mais 2 vezes antes que ela retornasse à capital. Rafael estabeleceu uma correspondência regular com ela, trocando cartas semanais. Beatriz demorou mais, mas eventualmente começou a escrever também, cartas curtas e formais no início, gradualmente mais pessoais. Carmen faleceu 8 meses depois, não no hospital anônimo que temíamos, mas em nossa casa, no quarto que preparamos especialmente quando ficou claro que o fim estava próximo. Ela pediu para passar seus últimos dias perto dos filhos, e eu, surpreendendo a mim mesma, mais que a qualquer outra pessoa, concordei. Cuidei dela nos últimos dias como teria cuidado de uma irmã, não por amor ou perdão, mas por compaixão humana básica, pelo respeito ao sofrimento alheio, e talvez, só talvez, por gratidão velada pelo papel involuntário que ela desempenhou em minha transformação de esposa submissa a mulher independente. No funeral simples, realizado no cemitério local, permaneci alguns passos atrás dos meus 5 filhos, todos alinhados diante do caixão, unidos na dor, apesar das histórias diferentes que cada um compartilhava com a falecida. José Carlos estava lá também, mais envelhecido do que seus anos justificavam, os olhos vermelhos fixos no caixão da mulher que ajudou a destruir nosso casamento. Enquanto o padre recitava as últimas orações,
observei minha família improvável, construída sobre ruínas, fortalecida pelas adversidades. Vi Antônio, meu primogênito, com um braço protetor ao redor dos ombros de Rafael, que chorava abertamente. Vi Maria Eduarda segurando a mão de Beatriz, que mantinha o olhar seco, mas intensamente fixo no caixão. Vi João Pedro, meu caçula sensível, depositando uma única flor sobre o túmulo da mulher que nunca conheceu realmente, mas cujas ações moldaram indiretamente sua infância. E entendi, com uma clareza que só a idade e a experiência trazem, que as traições mais dolorosas às vezes abrem os caminhos para as maiores bênçãos. Que os planos desfeitos podem dar lugar a destinos mais grandiosos que jamais sonharíamos. Naquele cemitério, sob o céu cinzento de março de 1968, não havia mais raiva em meu coração. Apenas gratidão pela jornada, pela família que construí, pela força que descobri em mim mesma. O enterro de Carmen encerrou um capítulo da nossa história, mas a vida seguiu seu curso inexorável. A década de 1970 chegou com ventos de mudança, não apenas em nossa família, mas em todo o país. Enquanto o Brasil vivia os anos do chamado milagre econômico, minha pequena empresa crescia a passos largos. Em 1971, as confecções Eulália já havia se expandido para um prédio próprio nos arredores da cidade. 50 funcionárias trabalhavam em 2 turnos, produzindo não apenas uniformes, mas também uma linha própria de roupas femininas, que vendia para lojas em 3 estados. Do pequeno ateliê improvisado na sala de uma casa alugada, eu agora comandava uma indústria respeitável, com caminhões próprios para entrega e representantes comerciais viajando pelo país. Meus filhos seguiam seus caminhos. Antônio, com 22 anos, cursava o 4º ano de medicina na capital do estado, vindo nos visitar apenas nas férias e feriados. Maria Eduarda, aos 20, havia se revelado uma designer talentosa, assumindo a direção criativa da empresa depois de completar um curso técnico de moda. João Pedro, com 17, preparava-se para o vestibular de engenharia, fascinado por números e projetos desde pequeno. Beatriz, aos 21, surpreendeu a todos escolhendo direito como profissão. Quero defender pessoas que não têm voz, ela explicou quando questionei sua escolha. Como nós poderíamos ter sido se você não tivesse encontrado sua força? Ela estudava na mesma universidade que Antônio, dividindo um pequeno apartamento com ele na capital. Rafael, o caçula com 18 recém-completados, era o único que permanecia indeciso sobre o futuro. Inteligente, mas inquieto, trabalhava meio período na fábrica, supervisionando o estoque, enquanto tentava descobrir sua vocação. Não tenho pressa, ele dizia quando o pressionávamos. Quero experimentar a vida antes de me comprometer com uma carreira. Nossa casa na Rua das Acácias, antes alugada da igreja, agora me pertencia legalmente. Comprei-a com os lucros da empresa, reformei-a inteiramente, transformando-a num lar confortável e acolhedor, cheio de lembranças de nossa jornada. As paredes que antes testemunharam nossas lutas, agora exibiam fotografias de formaturas, viagens, momentos felizes. José Carlos continuava presente na vida dos filhos, mas de forma cada vez mais periférica. Após a morte do pai, assumiu completamente a farmácia, expandindo-a para uma pequena rede com 3 lojas na região. Envelheceu precocemente, os cabelos embranquecidos antes dos 50, o rosto marcado por rugas profundas que falavam de arrependimentos não expressos. Nossa relação havia evoluído para uma cordialidade distante. Ele vinha almoçar conosco ocasionalmente aos domingos, trazia presentes nos aniversários, comparecia às formaturas e eventos importantes. Durante esses encontros, eu notava seu olhar se demorando em mim quando pensava que não estava sendo observado. Um olhar que misturava admiração e uma espécie de lamento silencioso pelo que poderia ter sido. Foi numa tarde quente de janeiro de 1972 que tudo mudou. Eu estava no escritório da fábrica, revisando contratos com novos fornecedores, quando minha secretária entrou apressada. Dona Eulália, o pai dos seus filhos está aqui, diz que é urgente. Levantei os olhos, surpresa. José Carlos nunca vinha à fábrica.
Nossos encontros eram sempre em território neutro ou em minha casa, sempre agendados com antecedência. Mande-o entrar, respondi, ajeitando instintivamente os cabelos agora completamente grisalhos, que eu prendia num coque elegante. Ele entrou hesitante, parecendo deslocado entre as máquinas de costura e os rolos de tecido. Vestia um terno impecável, mas havia algo em sua postura que denunciava desespero. Eulália, começou, a voz trêmula. Preciso de sua ajuda. Indiquei a cadeira à frente de minha escrivaninha. Sente-se, José. O que aconteceu? Ele desabou na cadeira como se suas pernas não pudessem mais sustentá-lo. Estou arruinado, confessou, evitando meu olhar. A farmácia está falida. Os fornecedores estão me processando. Devo ao banco, aos funcionários, vou perder tudo. Fiquei em silêncio, absorvendo a informação. A farmácia central era uma instituição na cidade administrada pela família dele por 2 gerações. Como poderia estar falida? Como isso aconteceu, José? Perguntei finalmente. Ele passou as mãos pelo rosto, num gesto que lembrava o menino que conheci décadas atrás, não o homem de negócios que se apresentava ao mundo. Maus investimentos. Confiei nas pessoas erradas. Tentei expandir rápido demais, abri as novas filiais em locais que não deram certo. E por que vem a mim? Seus olhos finalmente encontraram os meus, injetados e desesperados. Porque você é a única pessoa que conheço que entende de negócios de verdade. Que construiu algo do zero, que poderia me aconselhar, talvez me emprestar capital para reestruturar. Recostei-me na cadeira, estudando o homem à minha frente. O mesmo que um dia zombou do meu negocinho, que duvidou da minha capacidade de sustentar as crianças sozinha, que espalhou boatos sobre minha competência como mãe quando me viu prosperando sem ele. Quanto você precisa? Perguntei secamente. Ele mencionou uma soma que me fez levantar as sobrancelhas. Era uma quantia considerável, mesmo para os padrões atuais do meu negócio. É muito, eu sei, admitiu, lendo minha expressão. Mas a farmácia pode se recuperar. O nome ainda tem valor, a clientela é fiel. Foi apenas má gestão temporária. Sua má gestão, pontuei. Ele baixou a cabeça, aceitando a crítica. Sim, minha má gestão. Estou assumindo a responsabilidade, mas se eu perder a farmácia, perco tudo. Minha casa, meu carro, minha aposentadoria, até a pensão dos meninos ficaria comprometida. Aquele último ponto atingiu o alvo. Por mais que meus filhos agora fossem adultos ou quase, e que eu pudesse sustentá-los confortavelmente, o princípio da questão me incomodava. Vou pensar no assunto, respondi finalmente. Preciso analisar meu fluxo de caixa, consultar meu contador. Volte em 3 dias. O alívio em seu rosto foi instantâneo, como se já tivesse recebido o dinheiro. Obrigado, Eulália. Sabia que podia contar com você. Você sempre foi uma mulher extraordinária. Eu só fui estúpido demais para enxergar. Levantei uma mão, interrompendo o que prometia ser um discurso sentimental. Não disse que vou emprestar, disse que vou pensar, e se o fizer, será um negócio, não um favor, com contrato, juros e garantias. Ele assentiu rapidamente, levantando-se. Claro, negócios, é justo. Após sua saída, fiquei por muito tempo olhando pela janela do escritório para o movimento da fábrica abaixo. As costureiras trabalhavam em ritmo constante. As máquinas zumbiam em harmonia, o sistema que construí funcionando como um relógio bem ajustado. Tudo tão diferente do caos que José Carlos acabava de descrever. Naquela noite, reuni meus filhos que estavam em casa, Maria Eduarda, João Pedro e Rafael, para um conselho familiar. Expliquei a situação sem dramatismo, apresentando os fatos como um caso de negócios, não como um drama pessoal. Então ele quer que você o salve, resumiu Maria Eduarda, sempre direta. Depois de tudo. É o pai de vocês, respondi simplesmente. Achei que deviam saber e opinar. João Pedro, analítico como sempre, fez as perguntas práticas. Quanto dinheiro?
Quais garantias? Qual plano de pagamento? Rafael permaneceu em silêncio, observando a conversa com olhos atentos. Vou telefonar para Antônio e Beatriz amanhã, concluí. Quero a opinião de todos antes de decidir. As ligações no dia seguinte revelaram opiniões divididas. Antônio, pragmático, sugeriu um empréstimo formal, com termos rigorosos. Negócios são negócios, mãe, mesmo sendo nosso pai. Beatriz, por outro lado, foi categórica. Ele não merece sua ajuda. Deixe-o colher o que plantou. Nos 2 dias seguintes, avaliei meticulosamente as opções. Consultei meu contador, que aconselhou cautela. Examinei os livros da farmácia, que José Carlos me entregou prontamente, confirmando a situação calamitosa. Visitei as lojas, observando o movimento fraco, as prateleiras meio vazias, os funcionários desmotivados. Era claro que a falência era iminente sem uma injeção significativa de capital. E também estava claro que, mesmo com o dinheiro, seria necessária uma reestruturação completa da gestão para que o negócio voltasse a prosperar. Quando José Carlos retornou ao meu escritório no dia marcado, encontrou-me acompanhada do advogado da empresa. Seu olhar vacilou entre nós, a esperança lutando contra o temor. Sentamos para avaliar sua proposta. Comecei formalmente. E chegamos a uma conclusão. Ele endireitou-se na cadeira, preparando-se para o veredicto. Não vou lhe emprestar dinheiro, declarei, observando seu rosto desmoronar. Vou comprar a farmácia. Comprar? Ele repetiu confuso. Exatamente. As 3 lojas, o estoque, o nome, tudo. Por um valor justo, determinado por uma avaliação independente. O suficiente para você pagar suas dívidas pessoais e recomeçar se quiser. Ele piscou várias vezes, processando a informação. Mas a farmácia está na família há 2 gerações. E agora estará na minha, respondi calmamente. A menos que você prefira a falência. Nesse caso, os credores levarão tudo e você não terá nada. O advogado colocou na mesa o contrato já preparado, detalhando os termos da venda. José Carlos olhou para os papéis como se fossem uma sentença de morte. Tem uma condição adicional, acrescentei. Você continuará como gerente da loja principal por 2 anos, sob minha supervisão, recebendo um salário compatível com o mercado. Isso lhe dará tempo para se reorientar profissionalmente, se desejar. Seus olhos encontraram os meus, uma tempestade de emoções contraditórias. Por que faria isso? Por que não apenas me deixar falir? Porque não sou você, respondi simplesmente. E porque, apesar de tudo, você é o pai dos meus filhos. Não quero que eles vejam o nome da família do pai arrastado na lama. Depois de um longo silêncio, ele pegou a caneta e assinou os documentos, a mão trêmula traçando uma assinatura quase irreconhecível. Quando terminou, pareceu subitamente muito velho e muito pequeno. O que devo dizer às pessoas? Perguntou, a voz quebrada. A verdade, sugeri, que encontrou um investidor para salvar o negócio familiar, que continuará trabalhando na farmácia. O resto são detalhes que não interessam a ninguém. Ele assentiu lentamente, levantando-se. Na porta virou-se uma última vez. Isto é uma vingança, Eulália? Refleti por um momento antes de responder. Não, José, é negócio. E talvez, justiça poética. Quando a porta se fechou atrás dele, permaneci imóvel por muito tempo, absorvendo a magnitude do momento. Acabara de comprar o negócio do homem que um dia duvidou da minha capacidade. O negócio que agora dependeria de mim para sobreviver, assim como meus filhos dependeram quando ele nos abandonou. Não era vingança, eu não havia mentido sobre isso. Eu não operava movida pelo desejo de retribuição. Mas havia uma satisfação inegável em fechar aquele círculo, em demonstrar de forma tão inequívoca como nossas escolhas moldam nossos destinos. A notícia da venda correu à cidade como fogo em palha seca. Os boatos floresceram, que eu havia forçado José Carlos a vender, que o havia chantageado, que planejava transformar a tradicional farmácia em mais um braço das minhas confecções. Deixei que falassem,
O tempo sempre se encarrega de separar a verdade da mentira. Nos meses seguintes, dediquei parte do meu tempo a reestruturar a farmácia. Fechei uma das filiais que dava prejuízo constante, reformei as duas restantes, renegociei com fornecedores, implementei sistemas modernos de controle de estoque. José Carlos trabalhava sob minha supervisão, inicialmente relutante, gradualmente mais cooperativo à medida que via os resultados positivos. Era estranho para nós dois essa nova dinâmica. Ele, que sempre fora a figura de autoridade no casamento, agora respondia a mim no ambiente profissional. Eu, que um dia fui apenas a esposa do farmacêutico, agora era sua chefe, a proprietária do negócio que seu pai construíra. As crianças observavam essa transformação com reações variadas. Antônio e Beatriz, quando vinham visitar, mantinham uma distância educada do pai durante os almoços de família. Maria Eduarda, sempre a mais sensível aos sentimentos alheios, tentava suavizar as interações, criando tópicos neutros de conversa. João Pedro, prático, discutia abertamente os aspectos comerciais da farmácia, sugerindo melhorias, criando planilhas de controle. Rafael, curiosamente, foi quem desenvolveu a relação mais próxima com José Carlos nesse período, passando horas conversando com ele na farmácia, absorvendo conhecimentos sobre medicamentos e atendimento ao público. Foi Rafael quem me surpreendeu numa tarde de julho de 1973, entrando em meu escritório com um brilho determinado nos olhos. "Mãe, acho que descobri o que quero fazer da vida", anunciou, sentando-se à minha frente. "E o que seria?", perguntei, afastando os papéis que analisava. "Quero estudar farmácia e depois, se a senhora permitir, assumir a gerência do negócio." Estudei seu rosto jovem, procurando sinais de influência externa. "Foi seu pai que sugeriu isso?" Ele balançou a cabeça sorrindo. "Não, na verdade, ele tentou me dissuadir. Disse que é um trabalho ingrato, com muita responsabilidade e pouco reconhecimento. Mas é exatamente isso que me atrai. Poder ajudar as pessoas num momento de vulnerabilidade, como quando estão doentes ou preocupadas com alguém que amam." Sua sinceridade me comoveu. Este menino que cresceu sem a mãe biológica, que foi abandonado 2 vezes antes dos 10 anos, havia desenvolvido uma sensibilidade especial para o sofrimento alheio. "Se é o que você realmente quer, Rafael, apoiarei integralmente", respondi. "A farmácia será sua para dirigir quando estiver preparado." Seu sorriso iluminou a sala. "Obrigado, mãe, por acreditar em mim, por acreditar em todos nós." Nos anos seguintes, nossa família continuou a evoluir. Antônio formou-se em medicina e iniciou residência em cirurgia cardíaca na capital. Beatriz completou o curso de Direito e abriu um pequeno escritório, especializado em direitos das mulheres, inspirado em nossa própria história. Maria Eduarda expandiu o departamento de design das confecções Eulália, criando coleções que vendiam para todo o país. João Pedro, após concluir engenharia, assumiu a direção financeira da empresa, modernizando sistemas e procedimentos. Rafael, fiel à sua promessa, ingressou na faculdade de farmácia. Durante as férias, trabalhava como aprendiz nas lojas, agora novamente prósperas sob minha gestão. José Carlos, cumprindo os 2 anos de contrato, surpreendeu a todos pedindo para continuar como funcionário. "Não consigo me imaginar fazendo outra coisa", confessou. "E prefiro trabalhar para você, que respeita a tradição do negócio, do que para um estranho." Em 1975, quando o Brasil e o mundo enfrentavam uma grave crise econômica, nossas empresas, as confecções e as farmácias, mantinham-se estáveis, fruto de uma gestão conservadora e cuidadosa. Enquanto muitos negócios fechavam as portas, eu tinha o privilégio de manter todos os empregos, de continuar proporcionando sustento para dezenas de famílias. Numa tarde de setembro daquele ano, sentei-me na varanda da casa na Rua das Acácias, observando o jardim que florescia, apesar da seca prolongada. José Carlos, que viera trazer alguns documentos da farmácia, juntou-se a mim, aceitando o copo de limonada que ofereci. "Você construiu algo admirável, Eulália", comentou após um longo silêncio. "Não apenas os negócios, mas a família,
Nossos filhos são pessoas extraordinárias. São, concordei, sem falsa modéstia. Cada um à sua maneira. Ele girou o copo entre as mãos, o olhar perdido nas flores do jardim. Às vezes me pergunto como seria se eu tivesse sido diferente. Se tivesse valorizado o que tinha, em vez de buscar o que não precisava. Não respondi imediatamente. O que dizer a um homem confrontando o maior erro de sua vida, décadas depois de cometê-lo? Não podemos mudar o passado, José, disse finalmente. Apenas aprender com ele. E você aprendeu? Ele perguntou, os olhos encontrando os meus pela primeira vez naquela tarde. Aprendi que somos mais fortes do que imaginamos, que a vida raramente segue o caminho que planejamos, mas que isso não é necessariamente ruim. Ele assentiu lentamente. Eu nunca pedi desculpas apropriadamente, não é? Por tudo o que fiz. Não, confirmei. Nunca pediu. Estou pedindo agora. Desculpe, Eulália, por trair sua confiança, por abandonar você e as crianças quando mais precisavam, por duvidar da sua capacidade. Olhei para ele. Realmente olhei. E vi não mais o homem que me traíra, não mais o ex-marido arrependido, mas simplesmente um ser humano imperfeito que cometera erros irreparáveis e agora vivia com as consequências. Aceito suas desculpas, respondi sinceramente. Não por você, mas por mim, para não carregar mais esse peso. Ficamos em silêncio por um longo tempo, apenas dois velhos conhecidos compartilhando uma tarde de final de verão, ligados por um passado complicado e por filhos que eram nosso maior acerto conjunto. Quando ele se levantou para ir embora, perguntei algo que há muito me intrigava. Você tem notícias de Carmen? Antes de ela, antes do fim? Um sorriso triste apareceu em seu rosto envelhecido. Tentei encontrá-la quando nos separamos, sabia? Mas ela desapareceu completamente. Só soube dela novamente quando surgiu aqui, doente, procurando os filhos. Por que procurou por ela? Perguntei, genuinamente curiosa. Ele suspirou profundamente. Porque achei que era amor. Que valia a pena destruir tudo o que tínhamos por ela. Demorei a perceber que era apenas fraqueza, ego, a emoção da conquista proibida. Fez uma pausa, olhando para o horizonte. Demorei ainda mais para entender que o que tínhamos, você e eu, era o verdadeiro tesouro. E quando entendi, já era tarde demais. Assenti, não com pena ou satisfação, mas com a compreensão que só a vida longa proporciona. Quase nunca reconhecemos o valor do que temos até que o percamos, observei. Parece ser uma falha em nossa natureza. Ele sorriu com uma tristeza resignada. Você sempre foi a mais sábia de nós dois, Eulália, desde o começo. Quando o portão se fechou atrás dele, permaneci na varanda, observando o sol que começava a se pôr. Pensei na jovem noiva que fui, cheia de sonhos ingênuos. Na mãe desesperada que me tornei, lutando para alimentar 5 crianças. Na empresária que emergi, criando oportunidades para mim e para tantas outras mulheres. E percebi que, de maneiras tortuosas e inesperadas, a traição que um dia dilacerou minha vida havia sido o ponto de virada que me permitiu descobrir quem eu realmente era, o que realmente podia fazer. Não era exatamente perdão o que eu sentia, era algo mais complexo, mais maduro. Era o reconhecimento de que, às vezes, precisamos perder o que achamos que queríamos para encontrar o que realmente precisamos. A verdadeira vingança não estava em comprar a farmácia de José Carlos, nem em tê-lo como funcionário. Estava em ter construído uma vida plena, significativa e abundante, muito além do que teria sido possível nos limites do casamento que ele destruiu. Minha vingança era minha própria felicidade. E, por ironia do destino, essa vingança não trazia amargura, apenas paz. Ah, meus queridos que me acompanharam até aqui nessa longa história, muito obrigada pela atenção e carinho. Se você gostou dessa história de superação, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal para mais relatos como esse e me contar nos comentários o que achou e de onde você está assistindo.
Sua companhia significa muito para essa vovó que compartilhou um pedacinho da sua vida com vocês. Até o próximo relato.